Fala família, bem-vindo, vamos para nosso Careca Fute, trazendo notícias para você dos nossos times do Nordeste, né? E dessa vez vamos falar bastante sobre Vitória, sobre essas competições do Nordeste aí, né? Enfim. E também falar sobre o Mirassol, mano. Parabéns, hein, cara? Mirassol classificado oitavas de final, sem tradição no futebol brasileiro, sem nenhum título, e se classificou para oitavas, né? Da Libertadores. Vamos lá. Rapaziada, vamos lá falando sobre Vitória, mas assim, ó. Primeiramente, eu quero dizer que eu vou me cansar de falar isso aqui. É sério mesmo, eu vou me cansar. Comigo não vai ter aquele ditado, tanto bate, como é? A água mole pedra dura, quanto bate que dura. Não vou ficar me cansando de falar sobre isso. É sério. Eu canso de falar pra vocês que essas competições, mano, não valem de nada, velho. Essas competições do Nordeste aí, velho. Só vale pra exaltar e pra dar um cala-boca à torcida. Quando eu digo cala-boca à torcida, é porque o Vitória e o Bahia não consegue ganhar nada no cenário nacional, aí ganha um baiano, ganha um Copa do Nordeste que dá um cala-boca à torcida, né? E assim, mano, quando eu não falo vai lá, não vale, mano. Só vale pro Nordeste isso, velho. A gente tem que parar de ser medíocre, velho. De pensar no pequeno, a gente tem que pensar em coisas grandes. Aqui eu mesmo tô dando minha cara a tapa aqui pra falar sobre coisas que eu gosto, que é o futebol, mano. Eu gosto, eu amo futebol. Eu já joguei futebol, mano. Eu cheguei a jogar até a eu não, ó, eu não, eu assim, eu cheguei até, eu fiz testes na base do Vitória, passei, mas infelizmente por alguns problemas não fiquei lá, mano, tá ligado? É, fiz peneiras pro Bahia, mas não passei. O único que eu consegui passar por Vitória. Joguei futebol, então assim, tal, vocês estão conversando com uma pessoa, vocês estão vendo uma pessoa que gosta de futebol, que ama futebol, tá ligado, mano? Véi, entender que essas competições do Nordeste não levam os nossos times pra nada é realidade, mas eu não posso forçar a mente de ninguém, nem botar nada na cabeça de ninguém. Eu só tenho que dizer que a culpa disso tudo é vocês, torcedores, cara, que aceitam e abraçam essas competições ridículas. Assim, exaltar a vitória do Vitória, beleza, mano. Os caras estão de parabéns, venceram, mas assim, ai, botar lá em cima essa vitória aí da Copa do Nordeste contra o ABC, mano, não, mano. Vamos jogar contra o Inter aí, pô. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem que ligar o alerta que tem times atrás da gente lá, que são times de casca grossa. Corinthians, Santos, Grêmio, entre outros, cara, casca grossa que podem. Aí vocês vão dizer assim, não, mas pelo menos a gente vai brigar pra se manter. Que brigar pra se manter, mano? A gente disputa uma competição que até então contra o ABC, que a gente tava tomando 2-1. Depois que o jogador do ABC foi expulso, que a gente deu 6 lá, porra. Pelo amor de Deus, gente. Não tô desfazendo da vitória do time do Vitória, não, mas é uma competição que é perda de tempo, gasta de recurso, gasta, pelo amor de Deus. Tava vendo a matéria da Jovem Pan lá, os caras falando sobre isso. Sobre essas competições que não levam o time a nada. Enquanto vocês estão perdendo tempo com isso aí, os times da Santos, São Paulo, Flamengo estão disputando competições de alto nível. E aqui a gente tá falando de alto nível, mano, de um termo de você ter tipo assim, o Flamengo tem condições de ter um elenco bom, beleza. Mas a gente viu o Mirassol disputando o Campeonato Brasileiro com um elenco menor do que o do Bahia, pô. Até menor do que o do Vitória, pô. Eu vou até comentar sobre o Mirassol depois, que é uma vergonha. O Mirassol se classificou para as oitavas de final da Libertadores com um elenco ainda menor do que o do Vitória, porra. E vocês, torcedores do Vitória, estão exaltando essa diabo dessas competições do Nordeste, pô. Não é, mano. É pra chegar assim, ó. O contestamento meu é esse aqui, ó. A gente não pode ficar. Claro, a gente tem que ficar feliz porque os jogadores ganharam a partida, beleza, mas a gente não pode exaltar de uma forma exaltante como se a gente estivesse ganhando o Campeonato Brasileiro, porque fica mal acostumado só com o Nordeste, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, pô. A gente tem que brigar por coisas maiores, principalmente o Bahia. Tem que pegar coisa mais. Gente, aqui, a minha crítica aqui é porque são os times tradicionais no qual a gente não tá brigando por mais nada, mano. Por mais nada, nada importante, nada interessante. A gente briga só por Copa do Nordeste, Copa do Baiano. Em nome de Jesus, gente, pelo amor de Deus. Vamos nos olhar no espelho e entender que a crítica que eu tô tendo aqui é para melhoria dos clubes. Eita, desculpe.
dos clubes baianos para tentar disputar competições nacionais melhores, como Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e Brasileirão, mano. Mano, vocês entendem que são muitas competições dessas, muitas competições, são duas que são desnecessárias pra gente aqui do Nordeste, pô. Que é Campeonato Baiano e Campeonato do Nordeste. Aí um exemplo, o Eric levou pra linha de fundo, cruzou, quase se machuca sozinho naquele cruzamento. Mateuzinho levou uma voadora, o jogador da BC, aí se perde esses dois caras aí, pro Campeonato Brasileiro. Aí o treinador ia chegar assim, não, é que a gente perdeu o jogador. Mas a torcida exalta essas competições, pô. Eu não tô falando aqui elogiar os jogadores porque ganharam, independente, o Vitória não tem nada a ver com a expulsão dos jogadores do ABC lá, com aquelas coisas que eles fizeram. Não tem nada a ver, mano, isso aí não. E nem culpa dos jogadores do Vitória, não, também. O que eu tô comentando aqui é assim, ó, é a Federação Baiana de Futebol, né? A diretoria é do Vitória, entre aspas, tem culpa também, porque, tipo assim, tô falando pra você, a matéria da Jovem foi o seguinte, sabe por que tem essas competições aí? É porque essa competição dá dinheiro, tá ligado? Dá dinheiro pra televisão, dá dinheiro pro clube, tá ligado? Você vê que incomodou os jogadores jogar tanto, né? Mas eu acho que se a grana que vem entrando, como entra os clubes, as emissoras e para os patrocinadores, os caras não estariam gritando também assim tão alto, né? Mas enfim, mano, aqui não é crítica. Eu não sou um crítico do Vitória do Bahia em termos de, tipo assim, que os caras estão fazendo. Não, principalmente os jogadores, eles não têm nada a ver com essas competições, tá ligado? Aí é mais da diretoria, é mais da Federação Baiana de Futebol, tá ligado? Eu acho que é da diretoria do Vitória do Bahia que tem que entender, que tem que chegar num senso e chegar pros caras e falar, pô, essas competições não dá pra gente não, mano. Não dá pra gente ficar perdendo dessas competições, não. É melhor a gente focar no Brasileirão, na Copa do Brasil, Libertadores Sul-Americana, são competições mais importantes, pô. Dão mais visibilidade, até mais valor financeiro, pô. Tá ligado? E a crítica sobre as torcidas, porque ontem os caras estavam aqui, festejando essa vitória aí, pô. De um jeito exaltante. Tem que comemorar porque os caras que não venceram, tá de parabéns, mas dessa forma assim como se, tamo aí, não sei o que lá. Eu falei, meu Deus do céu, gente, pra que isso, cara? Simplesmente foi o ABC, uma Copa do Nordeste, tá ligado? E as coisas mais importantes, a gente tá perdendo tempo. A gente não olha, né? Tem que ligar o alerta, porque tá chegando o segundo turno, vai ter essa pausa aí. O Vitória tem que ganhar esses últimos, acho que é 2 últimos jogos, né, que vão ter agora, pra na pausa ficar bem garantido, tá ligado? Bem garantido, porque os caras que estão lá embaixo, e os caras já falaram, não, a gente tem que ganhar pra pelo menos sair dessa zona aí, pra se aproximar, entendeu, mano? Pra na pausa, os caras tá na pausa assim, ó, de boa, sair da zona. E quem tá perto, e o Vitória tá perto, acho que só porque o Vitória desce primeiro, né? Não tá, pelo amor de Deus, gente, vamos abrir o olho, né? Mas assim, ó, parabéns ao time do Vitória por ter ganhado. Como eu falei, o Vitória não tem nada a ver das expulsões. Realmente o rapaz, o zagueiro lá, é, foi culpado, puxou dentro da área, era o último homem. A criticância foi essa, porque ele era o último homem. O outro lá, com aquela entrada que ele deu no joelho de Baralha, você vê que feriu o joelho do cara. Uma entrada muito criminosa, né? Não precisava aquilo ali. Também foi expulso, o Vitória não tem nada a ver com isso. E também a crítica aqui não é para os jogadores do Vitória que jogaram muito bem. Apesar, então, como eu tô dizendo para vocês, o Vitória tava tomando 2-1. Depois que o cara foi expulso, que melhorou. Mas enfim, então de parabéns, venceram, beleza. Eu acho que exaltar essas competições aqui do Nordeste para mim, porra, mano, eu prefiro um Brasileirão. Eu prefiro ver o Vitória brigando para uma terceira, segunda colocação do Campeonato Brasileiro do que ser campeão no Campeonato Baiano ou da Copa do Nordeste. Eu prefiro ver o Vitória chegando na final da Copa do Nordeste do Brasil, tá ligado? Prefiro ver o Vitória disputando a Sul-Americana, chegando nas semifinalistas, para ter aquele. Para já aprender como disputa essa competição, que tem muito time pequeno que sabe disputar essa competição e chega forte nessas competições. Tem times de lá de fora, mano, que são até orçamento menor do que o Vitória, que já chegou já foi campeão, já chegou nas semifinais, já chegou no final de Sul-Americana. Pelo amor de Deus. Mas enfim, bora que bora, mano. E exaltar o Mirassol desde a temporada passada, né? Independente que essa temporada os caras não estão bem, mas parabéns pros caras. Vocês têm que dar parabéns pros caras. Os caras se classificaram na Libertadores. Ano passado os caras fizeram uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro. Os caras estão na lanterna, né?
Estão ali na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E o mais impressionante é isso. Se você olhar o orçamento do Vitória do Bahia contra o orçamento do Mirassol, você vai ficar impressionado. E é isso que eu quero que você tenha o contexto. O Mirassol, com um orçamento ano passado menor do que o do Vitória do Bahia, e ficou entre os 5 primeiros ali, né? Esse ano, com um orçamento menor do que o Vitória do Bahia, os caras se classificaram para as oitavas de final da Libertadores e estão na lanterna do Campeonato Brasileiro. É isso que eu quero que você analise, torcedor do Vitória. Porque a diretoria do Vitória tá pouco se fudendo pra gente. A diretoria do Bahia, os caras que sabem de dinheiro mesmo. Se os caras estão ligando pra gente, é você, torcedor, que tem que abrir o olho. Abre o olho, torcedor. Pelo amor de Deus, seja mais consciente quando você vê as coisas. Entendeu? Cobre as coisas certas. Pô. Vamos cobrar um Campeonato Brasileiro, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Entendeu? Mirassol, mano. Pelo amor de Deus, que eu vou falar aqui não desmerecendo o Mirassol, só no contextualizando a histórica do futebol brasileiro, como eu estou dizendo aqui, exaltando o que o Mirassol fez tanto ano passado quanto esse ano, independente de estar na zona de rebaixamento. Vitória, eu nem vou dizer o Bahia é bicampeão brasileiro, né? Nem vou dizer o Bahia, nem preciso dizer alguma coisa do Bahia, mas o Vitória tem mais tradição que o Mirassol, pô. E mesmo assim o Mirassol, em 2 anos, faz campanhas melhores do que o do Vitória. E do que até do Bahia. Se você analisar a Libertadores do Bahia nos últimos 2 anos para o do Mirassol, independente do Mirassol tá na zona de rebaixamento, velho. Pelo amor de Deus, gente. É isso que eu tô dizendo, gente. Ó, diretoria, não tá nem aí, os caras pensando no dinheiro. Os caras pensam em patrocínio, ganhar dinheiro, os caras estão nem aí pra gente. Mas você, torcedor, pô, tem que analisar. Beleza, a gente tá contextualizando aqui o Mirassol. Vamos, já falando já do Bahia, mano, como eu já falei, a culpa é só de Rogério Ceni, pô. Não é. Assim, o Rogério Ceni levou o Bahia a juntar, ó, entendo, o Rogério Ceni junto com o patrocínio do City que chegou no Bahia, levou o Bahia chegando em colocações que a gente não vinha há muito tempo. Há 3, 4 anos atrás a gente não via o Bahia desse jeito, certo? Mas a gente não pode ficar preso a isso. Sabe por que a gente não pode ficar preso? O próprio Real Madrid mandou o Xabi Alonso embora, pai. Ah, é? O próprio Real Madrid, que é o maior campeão da Champions League, 15 títulos da Champions League, mandou o Xabi Alonso embora, pai. Vocês acham que aí, tipo assim, eu tenho o Diego Simeone lá no Atlético de Madrid que levou o Atlético de Madrid a 7 títulos, é o maior salário de treinador do mundo. Não vou tirar ele porque eu sou grato, porque os caras me deu 7 títulos, mas não ganha mais nada, pô. Não ganha mais nada, mano. E o elenco do Atlético de Madrid não é ruim, mano. Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Olha o elenco dos caras, não é ruim. Não é ruim o elenco dos caras. Tem jogo, tem jogo que os caras batem testa a testa, tanto com o Real Madrid, tanto com o Barcelona, mano, lá. Os caras não é ruim. Mas eu sei que, tipo assim, como eu tava vendo na matéria, que os caras são muito gratos por conta de Diego Simeone. É tudo que ele assinou pra mais uma temporada. Mas não dá, mano. Não dá. Se hoje a gente estiver fazendo coisa errada, mano, tem que tentar trocar mesmo, porra. Véi, como é que eu tenho um Everaldo e João José que não faz gol, mano? Faz um gol. Sei lá, passa 3, 4 jogos, 5 jogos e faz um gol. Não dá. O meio de campo não faz aquela ligação gostosinha que a gente gosta, porra. Aquela ligação sacanagemzinha que a gente gosta. Não dá. Nada contra Everton Ribeiro. Eu amo o Everton Ribeiro. Eu acho um dos jogadores do Bahia que deveriam ser menos criticados é Everton Ribeiro. Mas os caras estão pegando no pé do cara, sem fazer nada. Não dá pra contratar um meia de campo pra substituir o Everton Ribeiro. Pra quando o cara cansar. Mas vocês continuam exaltando Copa do Nordeste com o Pato Baiano. Porra, mano. E as coisas reais, as coisas mais interessantes, as coisas que temos que lutar, mas a gente não luta. Que é na minha humilde visão, esse careca que não sabe de bosta nenhuma, que é Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano e Brasileirão. Mas o Vitória não tem um caceta, mano. Não tem uma Azurra. Vocês que acham que não tem, mano. Vocês acham que não tem. Que aí? Que o Bahia, o projeto é de 5 anos. Se a gente ficar com esse negócio aí o Mirassol, mano. Olha o Mirassol.
E o Mirassol? Que investimento o Mirassol tem? Que projeto o Mirassol fez? Felizmente esse ano tá na zona de rebaixamento. É só um milagre mesmo pra fazer os caras sair, porque esse ano tá brabo pros caras. Os caras tá mal, né? Como eu tô dizendo, a torcida do Vitória abre o olho porque tem time já encostando no Vitória. Time que tá ali perto da zona de rebaixamento tá perto do Vitória. Temos times de casca grossa lá embaixo, Corinthians, Santos, Grêmio. E esses caras no segundo turno, pai, vem parecendo que é um prato de comida. Entendeu? Então, galera, é isso aí, mano. Vou deixando vocês aí, deixa eu te comentar, compartilhar. Dizendo a vocês que aqui é um humilde torcedor, mano, do futebol em geral, né? Mas como eu disse a vocês, sou da Bahia, eu tô falando muito mais do time baiano, mas se tiver algum destaque de alguma coisa, eu vou falar dos outros times e tal. É um canal novo, um canal que eu demorei de fazer. A galera, por conta desses comentários que eu tenho aqui nos nossos grupos aqui, a galera pediu pra eu estar fazendo, né? E eu agradeço muito por ter algumas pessoas gostando disso. E vamos lá, foi.